Opa, beleza? Aqui é o Thiago e eu vou estar dando continuidade à série de vídeos sobre o OpenStreetMap. Vou estar falando como a gente utiliza listeners, tá? No mapa, nos marcadores dele, e como a gente desenha as linhas, que seria o equivalente ao Polyline no Google Maps, desenha as linhas no OpenStreetMap. Antes de mais nada, aqui eu mostrar o blog, que eu falo sobre desenvolvimento web e avaliação de site. Se você curte, é só dar um like aí. Eu estou colocando vídeos no YouTube todas as semanas. Enfim, vamos ao que interessa. Essas classes aqui, na verdade são duas classes, eu vou falar com o decorrer do vídeo, perfeito? Enfim, aqui está nosso projetinho, aqui está como ele está hoje, tá? Compilando. Então vou começar aí colocando os listeners, tá? Alguns listeners, na verdade tem um que é muito importante, que eu vou estar utilizando aqui, que é o equivalente a um clique. Os outros é só para mostrar mesmo que eles podem ser utilizados por você no seu projeto, mas eu vou dar mais importância a um só, enfim. Vou começar com setMap, tá? Primeira coisa, vamos comentar a parte aqui do GPS que eu não vou estar utilizando. Se a gente quiser ouvir o scroll ou o zoom, é setMap listener, perfeito? Vou te dar um new map listener, tá? Import, perfeito? E adicionar os métodos não implementados, que são dois. São bem intuitivos, um zoom e um scroll, perfeito? Vou colocar o log aqui e o objeto de evento aí que vem como parámetro de entrada. Log para mostrar quando que a gente entra aqui. Script. Opa, perfeito. Corrigir aqui, vou fazer o mesmo para um zoom. Como eu falei, bem intuitivo o nome ao listening que eles são, né? Os ouvidores. Perfeito. Só que agora eu quero colocar o de clique, tá? O de clique não é fácil assim, porque a gente vai precisar de pegar a coordenada. Pode até colocar o onClick Listen aqui, só que com o click listen a gente não consegue pegar a coordenada. Perfeito? Então a gente faz o quê? Vou criar uma classe interna aqui, tá? Class map, vamos colocar map listen não pode, né? Map overlay, tá? Que a gente trabalha muito com overlay. Extends overlay, perfeito? Então a gente vai ter que importar o overlay aqui do OpenStreetMap mesmo e adicionar métodos e construtor, né? Na verdade é um método que a gente tem que adicionar, que é o onDraw, que a gente, na verdade é draw, né? A gente não vai estar utilizando aqui, perfeito? E o outro é um construtor. No caso a gente optei por ficar com o que tem um context, tá? A gente também não vai estar utilizando aqui. Agora a gente tem que sobrescrever o método, tá? Que é o que é equivalente ao onClick. Override public boolean on single tap conformed, perfeito? São dois parâmetros de entrada. Um é o motion event, que é dele que a gente vai arrancar, no caso aí tirar, né? Vamos chamar de ME as coordenadas para a gente montar o nosso geopoint. E o outro é o próprio map view. Vou chamar de MV. Perfeito, vamos importar aqui. Primeiro vamos dar um return false. Não vi efeito algum, não vi nenhuma diferença quando eu dava return true, tá? Para todos os listens que eu vou mostrar aqui, perfeito? Eu fiz com true e false, não vi diferença nenhuma visual, então, porque no Google Maps tem alguns que a gente tem a diferença, a gente não tem o trabalho o mapa, ele não atualiza a posição, se a gente retorna true no caso, perfeito? Que a gente está falando que a gente consumiu o evento, enfim. Dando continuidade aqui, lembrando que essa jogada aqui da classe interna para a gente conseguir colocar o evento de clique no nosso mapa, tá? Estamos aí no caso estendendo o overlay, criamos aqui o mapa overlay e estamos sobrescrevendo o método onSingleTapConformed, que a gente vai estar utilizando. Primeira coisa, projection, vou chamar de P. Vamos utilizar o nosso OnStreetMap, que é de acesso global, tá? Não aquele MapView ali, o nosso MapView. GetProjection, perfeito? O projection, o que ele permite a gente fazer é utilizar uma posição relativa à view, ao MapView, tá? Ou seja, se eu cliquei aqui, ele vai pegar esse posicionamento aqui, no caso, e vai transformar em coordenada no mapa.
coisa de louco, mas é isso que ele faz, perfeito? Ele pega o posicionamento do clique em relação ao map view e transforma em coordenada do mapa, perfeito? Projection, tá? Vamos ter que importar aqui do OpenStreetMap mesmo. Então, GeoPoint, perfeito? Vamos chamar de GP, recebe. Agora a gente coloca aqui um cast, tá? p.fromPixels, perfeito? Ele espera 2 inteiros, né? Vou colocar aqui, ó. Int. Agora a gente usa o nosso motion image aqui, tá? me.getX, perfeito? E aqui getY, ok? Agora a grande jogada aqui, a gente voltar aqui e chamar, porque como a gente vai trabalhar desenhando a linha, tá? E desenhando a linha, e o último clique vai ser onde vai ter o marcador. Então a gente vai chamar de novo o addMark, perfeito? Vamos passar o GP, tá? Que é um GeoPoint como parâmetro de entrada aqui. Perfeito. Aqui a gente está vinculando, a gente tem a entidade que vai vincular o clique, tá? Ao nosso OpenStreetMap. Ainda não está vinculado. Vamos pegar aqui Map Overlay, tá? E agora é a questão de lógica do exemplo. Tá vendo que aqui, toda vez que eu adiciono o marker, eu dou um clear, tá? Eu tiro todos os overlays, tá? Do OpenStreetMap. Tudo que for de evento que tiver sido adicionado via overlay, ou então marker, ou então até a própria linha, você vai ver que o Path Overlay a gente vai adicionar dessa forma aqui, com o Get Overlays ADD. Quando você dá o clear, ele tira tudo, perfeito? Porque isso aqui é uma lista, ele tira tudo. Então a gente vai ter que toda hora que adicionar o marker, adicionar de novo, tá? O listener, tá? A classe que contém o listener, perfeito? É uma ideia ruim? Funciona, tá? Como eu falei, esse aqui é a lógica do exemplo, você não precisa fazer assim, perfeito? Get Overlays ADD. A gente vem aqui, New, tá? Perfeito. Agora a gente já colocou o evento de clique, perfeito? Vinculado ao um listener de clique, né? Vinculado ao nosso OpenStreetMap. Ok, mas o nosso marker também tem listeners, tá? Lá no Google Maps a gente tinha um listener do marker vinculado diretamente ao mapa, né? Aqui é o marker mesmo. Marker, perfeito, na verdade são dois, tá? O set é um click listener, que tem apenas um evento aqui no caso, um listener, perfeito? Só a gente pegar aqui, tá fadiga, new, marker, perfeito. Agora vamos adicionar os métodos implementados. Ok. Vou colocar o log aqui, né? Aproveitar o daqui de cima. Só pra gente mostrar que a gente entrou aqui. E o outro é o do drag, tá? Antes de colocar aqui, vamos setar o drag como true aqui. Marker.setDrag true. Perfeito. Boto o marker aqui de novo. Set on drag listener, tá? New marker on drag listener. Perfeito. São três, bem intuitivos, tá? OnMarker, vamos começar pelo start aqui. OnMarker drag start é quando a gente inicia o drag do marcador, tá? Todos aqui no parâmetro de entrada aqui, mark, é o próprio marcador mesmo, perfeito? Ok, vamos colocar o log aqui. Esse aqui quando a gente inicia apenas, ele é chamado uma vez só. Esse daqui é quando a gente finaliza, como eu falei, os nomes são bem intuitivos. Quando a gente solta o pin, tá? E esse daqui é durante. Durante a gente vai passando ele, segurando ele, passando ele pelos lugares, ele vai sendo disparado. Ele é na mesma densidade que o screw, o on-screw do map listener aqui. Quando a gente dá o screw, ele fica sendo disparado várias vezes, perfeito? Ok, colocamos o listener no marker, perfeito. Só que a gente ainda não está desenhando a nossa linha no mapa, então vamos fazer aqui. Agora envolvendo a lógica do exemplo, vamos ter que colocar aqui fora, tá? O nosso Path Overlay. Perfeito, vamos chamar de PO. Vamos só importar aqui o Path Overlay. Ok? E
por causa que a gente vai ter que eu quero mexer com a largura da borda dele, a jogada aqui não é inicializá-lo, por exemplo, logo depois um StreetMap, por exemplo. A gente vai ter, eu vou criar aqui um método, tá? Que vai ser um método de inicialização do Path Overlay. Vou chamar aqui de public void init path overlay. Perfeito. Como ele é de acesso global, não vou botar padrão de entrada não. Então a gente coloca aqui PO recebe new path overlay, ok? Primeiro parâmetro é a cor, vamos colocar 0 que a gente não vai estar utilizando ela aqui agora. E o segundo é o contexto, this. E agora vem a grande jogada. Paint, chamar de P mesmo, vamos deixar P mesmo. New paint. Então vem p.setColor, tá? Vamos colocar vermelho, red. Por isso que eu não setei a cor aqui, tá? Porque a gente vai ter que setar aqui, então ia ser uma redundância. Nem redundância, porque essa camarada não vai ser utilizada. Se você não colocar nenhuma, ele utiliza o preto, tá? Depois, setStyle, tá? Extremamente importante você definir o style, que no nosso caso é stroke, perfeito? De borda. Logo depois, a largura, por isso que a gente está utilizando o Paint, tá? Porque se a gente fizesse isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Se eu colocasse aqui assim, ó. Color. Red já era mais que o suficiente, só que a gente não ia tá mexendo com a largura, tá? Personalizando, no caso, em nosso stroke, perfeito? Só mudando a cor mesmo. Ok. Preset Style Stroke. Agora a gente vai definir o nosso Stroke Width, tá? Que é a largura dele, eu vou colocar aqui 5 pixels, perfeito? Então agora a gente já pode colocar o nosso Paint dentro do nosso Path Overlay. Set Paint, P. Ok, agora está inicializado o nosso Path Overlay. Perfeito, vamos colocar ele ali, tá? Antes do add marker, para não dar no pointer exception. Porque no pointer exception, porque a gente vai criar outro métodozinho aqui agora, tá? Que é o que vai adicionar os novos geopoints no Path Overlay. Deixa eu colocar aqui separado. Path Overlay. Public. Void não. A gente vai retornar o Path Overlay. Perfeito. E o parâmetro de entrada que vai ser um geopoint. Chamar de GP. Nosso Path Overlay po.add point. Coloque GP. Então, retorne, tá? PO, Path Overlay. Só colocar aqui o nome do nosso método, que vai ser add pointsLine. Perfeito. O que a gente faz agora é a mesma jogada que a gente fez lá pro Map Listener, Map Overlay, ok? A gente faz essa mesma jogada aqui. E perceba que, pela lógica, o que acontece? Quando a gente dá o clique, a gente tira todo o desenho que vai ter. E como a gente está sempre adicionando vou colocar aqui em cima, no nosso Path Overlay, então ele sempre vai ter mais lá. Porque lá a gente não está reinicializando. Está sendo, aqui eu acho que é Center que está vindo. Center. Que lá sempre está adicionando mais um, mas não está sendo reinicializado. Então ele sempre vai ter aquele caminho todo que foi retirado e mais o último que foi colocado. Perfeito? Bom, teoricamente é para estar funcionando, né? Nosso mapa. Com as linhas, os listeners, ok? Principalmente o listener de clique, que vai permitir que a gente coloque o nosso marker na posição que a gente clicou e desenhe a linha até lá, ok? Então vamos executar. Vou deixar o log aqui aberto para ver se aconteceu algum erro, enfim, para a gente ouvir os listeners também. Run. Perfeito. Tá aí nosso mapa. Você vê que a gente estava com animação, tá? Eu vou pegar pouco, mas a gente tem animação de inicialização aqui. Se a gente vir aqui, ó. Tem um animate to aqui.
Por causa dele, o screw é chamado. Ó, já foi chamado. Agora o zoom, se eu der o clique aqui, ó, chamou o zoom, perfeito? Agora vamos fazer o seguinte, desenhar. Eu acabei não colocando o log aqui, ó, mas aqui também não precisa, né? A gente sabe que tá entrando por causa que tá desenhando. Enfim. Aqui tá com o log, né? E o zoom tá com o log também, o zoom e o screw. Vamos agora mexer com os listeners do marker. Cliquei, o marker clique, perfeito? Drag, segura, perfeito? Aí, ó, vai, onde você vai mexendo o marker drag, quando eu soltar, ele solta o end. A gente nem vai pegar o start aqui. Ah, não, pegamos o start. Perfeito? Ok. Então, acho que é isso, tá? A gente vai desenhando aí. Por causa do on drag ele não disparou o evento de clique, perfeito? Então ele não desenhou a linha, mas depois ele desenhou. Equivalente ao Polyline no Google Maps, eu vou ver se no próximo vídeo eu já pego e falo do Info Window, tá? Personalização do Info Window do OpenStreetMap, ok? E provavelmente, não sei se é no próximo vídeo, começa a falar da busca, né? Igual a gente fez no Google Maps, fazer aqui também faz a busca, perfeito? Então é isso aí, tá? O listen importante que eu queria mostrar mesmo era o de clique, como é que a gente coloca ele. E só voltando aqui, a classe do Projection aqui tá falando o que ele faz, exatamente o que eu falei lá, perfeito? Se quiser dar uma aprofundada aí. Só que esse Projection aqui é o do próprio Google Maps. O Projection que a gente utilizou lá, aí aqui não tem o From Pixels, tá? A função, mostrando ela. Mas aqui tem, ó, From Pixels, perfeito? Aí ele fala lá que pega o top left, a posição relativa ao top left do map view, enfim, faz a conversão. E aqui o overlay que a gente mostrou lá, que a gente estendeu, o extends, na verdade, você pode utilizar um monte de overlay para listeners lá, tá? Tem um monte aqui, perfeito? O OpenStreetMap ele tem uma característica que eu mostrei como é que a gente adiciona markers aqui, tá? Utilizando a própria classe mark, mas tem uma outra forma, tá? De adicionar marcadores. Os listeners, a mesma coisa, tem outras formas de utilizar os listeners, ok? Outras entidades que permitem a gente vincular os listeners. E essa é uma característica que eu notei do OpenStreetMap, que ele tem não só uma maneira de fazer a mesma coisa, tem outras maneiras também. Que no Google Maps você tem uma maneira só, né? Costuma ter uma maneira só. Enfim, aqui tem ó, o On Single Tap Conformity, que a gente sobrescreveu. Tem o On Draw, tem o On Feeling, On Long Press, se você quiser sobrescrever mais ainda, tá? Não tente fazer isso daqui, ó. OpenStreetMap. Ah, vou sobrescrever o On Touch para ocupar o lugar do on-click. Não é a mesma coisa, tá? Você vai travar o mapa, você vai ver dependendo do que você for fazer, você vai travar o mapa. Não vai dar exceção, vai travar porque não vai ter mais função de clique nele. Onde você for é o on-touch que está sendo utilizado, perfeito? Então não recomendo, utilize o Single Tap Conformity mesmo. Isso aí, vou deixar o projetinho embaixo para download e... Isso aí, valeu, obrigado e tchau.